Fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo certo. Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês relacionado ao mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu faço apostas com a minha banca e compartilho aqui no YouTube as apostas que eu faço. E você pode me acompanhar ou ver o que é melhor para você, tá? Eu não posso garantir o green, mas o meu esforço, dedicação, honestidade, eu vou mostrar para vocês aí sempre que eu tiver green ou tiver red. Então, até o momento, no dia 9, estamos sem nenhum red. Tivemos aí o green no Dresden e um reembolso aí no outro jogo do Portsmouth. Então, quem teve o green aí, deixa aí nos comentários. O Dresden fez o Race 5, fez o Race 7, fez o Race 9. Então teve bastante escanteio aí. Quem está acompanhando, quem está confiando no trabalho, está conseguindo pegar boas ODDs aí. E tem o bingo que eu lancei aí no meu Telegram especificamente. Não mandei no YouTube, mandei no Telegram. E tá dando certo até agora. Vamos esperar o jogo do Inter Miami para ver se a gente pega esse bingo aí, beleza? Então, eu vou explicar para vocês aí o que eu vou fazer nesse dia, nessa quinta-feira, no dia 10 de abril, tá? Eu vou trabalhar na Europa League e na Libertadores, esses 3 jogos aí, tá? O primeiro jogo vai ser às 13h45, Bodo versus Lazio. E o que vai acontecer nesse jogo? Fica comigo até o final para você entender os argumentos, as estatísticas, para fundamentar a sua e a minha aposta, tá? Então você fica aí no vídeo para você entender, até mesmo para você aprender. Se você não quiser apostar junto comigo, não tem problema não, mas fica aí no vídeo para você aprender, para você entender como funciona o mercado de escanteio, vai pegando confiança e depois você aposta, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar. Aqui é a ida da quarta de final da Europa League e esse jogo vai pegar fogo, tá? Pelo que eu entendi aqui, as duas equipes elas estão em ótima forma. Eu vou falar um pouco do Bodo, tá? O Bodo é um time muito ofensivo quando joga em casa. Mesmo quando ganha o HT, ele continua marcando o escanteio, tá? E ele dá espaço também para o adversário fazer o escanteio. Até porque o Bodo, quando ele ganha o HT, ele continua marcando escanteio, mas ele também dá espaço para o time adversário tentar o empate e, consequentemente, vai gerar escanteio, tá? Dos últimos 9 jogos do Bodo, em 8 oportunidades ele marcou 6 ou mais escanteios, tá? E o jogo que o Bodo marcou mais escanteios tiveram 13, só do Bodo, beleza? O Bodo ele possui uma média de escanteios marcados de 8,1 e incríveis 82 ataques perigosos por jogo. É muita coisa. O que é o ataque perigoso? Eu já disse aí em outros vídeos. É quando o time ele ultrapassa o meio campo e chega próximo à grande área do adversário, tá? Quando o time ele ultrapassa só o meio campo é considerado ataque. Mas quando ele chega próximo à grande área é considerado ataque perigoso. Entenderam? E a Lazio é um time mais consistente em conceder escanteio. O Bodo ele marca mais e a Lazio concede mais. Até porque o contexto aqui é dentro e fora de casa, né? Apesar da Lazio conceder mais escanteios, possui uma média aí até boa fora de casa, que é 5,7 escanteios cobrados. E o jogo com maior quantidade de escanteios que a Lazio fez foi 10. Tá? Então a média toda dessas equipes, tanto o Bodo e a Lazio fora de casa, a média total é 13,8 escanteios, tá? Então, olha aí, presta atenção, tá? O que eu vou fazer nessa aposta, nesse jogo aqui? Se o jogo ele tiver muito corrido, mesmo no início do jogo, eu vou entrar no mais 9, tá? Se não, se o jogo estiver morno, frio no início do jogo, eu vou entrar no mais 8. Quem me acompanha aí há um tempo já sabe que é muito importante pegar essas linhas de reembolso para a gente poder defender o nosso dinheiro, tá? E o interessante aqui é que quem ficar atrás vai buscar o resultado. Então você está vendo aqui, ó, escanteios asiáticos. Cadê aqui, ó? Total de escanteio asiático. Tá vendo aqui? Tá 9,5. Conforme o tempo vai passando, conforme o jogo vai acontecendo sem ter escanteio, essa linha aqui vai descendo. O que é linha, Rafael? Tá vendo aqui, ó? A linha é de 9,5. Se não tiver escanteio, vai descer para 9,0, 8,5 e 8,0.
entendeu? Isso que se chama linha, tá? E a ODD é o valor, tá vendo aqui, ó, 1,85 vezes o valor que você vai investir, tá? Então eu vou entrar aqui, total de escanteio asiático mais 9 ou mais 8, a depender do contexto, pagando aí no mínimo 1,90. Conseguiram entender? Então deixa o like aí para ajudar um amigo e compartilha com seus amigos que têm interesse em aposta em escanteio, tá? Lembrando que tudo aqui que eu passo são as minhas análises, as minhas impressões e as apostas que eu faço. Você pode seguir ou não, beleza? Indo para o próximo jogo, ainda na Europa League, mas é o jogo do Lyon, vai começar às 16 horas. Lyon versus United, né? Eu adoro fazer aposta no United, que o United, para fazer um gol, tem que chutar umas 20 vezes pro gol. Aí acaba tendo muito escanteio, tá? O United é ótimo para apostar no escanteio. Mas falando primeiramente do Lyon, tá? O Lyon ele precisa fazer o resultado, pois o jogo em Manchester vai ser muito difícil. É muito duro jogar na Inglaterra. E o Lyon ele possui uma média interessante aí de chutes à baliza, que é de 5,5 chutes à baliza. É muito boa essa média, tá? Chutes à baliza, não é finalizações. Tá? E o Lyon ele também possui uma média de 53 ataques perigosos. Não é tão amassante como o Bodo, né? Mas 53 é bastante coisa também, principalmente para a Ligue 1 da França, né? Já o Manchester ele possui uma média de 5 escanteios marcados por jogo e possui uma média muito alta também de finalizações. Como eu disse, né? O Manchester ele chuta muito para o gol, às vezes não acerta e é por isso que faz muito escanteio. Tem uma média aí de finalizações de 13,5 e é maior do que a do Lyon, tá? Toma muito gol no HT, isso é bem interessante para quem marca, quem vai fazer aposta no escanteio, porque o Lyon normalmente ele faz o gol e o Manchester toma o gol. Isso é muito interessante. Então as equipes elas estão com uma tendência bem interessante, bem consistente para a gente que vai apostar no no escanteio, beleza? Então, entendendo todo esse contexto, a média de ambas as equipes juntando, tá? É 9,7 escanteios por jogo. Aqui vai ser o seguinte, o método vai ser a probabilidade do Lyon abrir o placar, né? E o United vai para cima para causar muitos escanteios, mas até o Lyon abrir o placar já marcou alguns escanteios, entendeu? E aí quando ele abrir o placar, o Manchester United vai para cima naturalmente. Então, eu vou fazer aqui uma aposta, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tô explicando tanto que eu até esqueci de abrir a parte aqui do escanteio, tá? Vai ser a mesma coisa do outro jogo, mais de 9,5. Eu vou esperar chegar a 9 se tiver corrido e mais 8 se tiver morno. É a mesma coisa, é a mesma tática, tá? É a mesma tática, beleza? O risco, Rafael, qual é o risco aí dessa aposta? O risco é o seguinte, eu sempre vou passar para vocês aqui o risco, beleza? O risco é a United abrir o placar, que é improvável, mas pode acontecer, e o Lyon não ter forças para marcar tantos escanteios. Até marca, mas o jogo não pode conseguir chegar a 8 ou 9 escanteios se isso acontecer. Então esse é o risco da aposta, beleza? Indo para a Libertadores, eu vou fazer uma última aposta aí no jogo do Colo-Colo versus o Fortaleza. O Colo-Colo é um time muito bom de se apostar, principalmente em... Aqui, ó. Aqui, ó, Colo-Colo. Colo-Colo. Ô, Jesus. Colo-Colo e Fortaleza. Vai começar às 9 horas, tá? Esse jogo vai ser bem interessante porque o Colo-Colo é um time muito... Presta atenção. O Colo-Colo é um time muito ofensivo quando joga em casa. A média de ataque perigoso do Colo-Colo é 82. É muito alta, tá? É muito alta mesmo. E o que acontece? Tem uma média de 7,5 escanteios cobrados em casa. Também é muito boa. No último confronto direto entre o Colo-Colo e o Fortaleza... Somente o Colo-Colo fez 14 escanteios em cima do Fortaleza. Foi um jogo de 4-3, tá? Quem quiser olhar aí o último confronto direto deles pode fazer essa análise aí. E no último jogo em casa, o Colo-Colo ele fez 16 escanteios. O Colo-Colo está no meio da tabela ali, justamente porque toma gol, vai para cima para tentar um empate e faz escanteio. É basicamente isso que o Colo-Colo faz. O Colo-Colo não depende muito de fazer escanteio pelo chute ao gol, é mais pelos ataques perigosos que ele faz. Dos últimos 10 jogos, o Colo-Colo ele fez 6 ou mais escanteios em
8 oportunidades, tá? De 10 jogos em 8 ele fez 6 escanteios. É uma tendência muito boa, ele é regular nos escanteios, tá? Ele fez 6 escanteios, inclusive contra o Racing, tá? E o Fortaleza, ele fez os 6 escanteios com essas duas equipes que são as equipes mais expressivas que o Colo-Colo enfrentou. Mesmo jogando contra times mais fortes, o Colo-Colo ele fez os 6 escanteios. Deu para entender? E o Fortaleza, quando joga contra adversários mais cascudos, né? Ele tem uma tendência a conceder mais escanteios do que marcar, tá? Então, o Fortaleza ele não está vindo de muitos resultados bons em casa, principalmente fora de casa. Os jogadores eles sentiram muito a derrota de 3-0 para o Racing no Castelão. Foi bem duro para os jogadores, tá? Então eu não estou confiante que o Fortaleza vai arrumar muita coisa aí nesse jogo, não. Eu acho que ele vai ser literalmente amassado pelo Colo-Colo. Posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. Até porque eu estou lidando com estatística e probabilidade, né? Tem uma porcentagem do Colo-Colo ganhar o jogo, tem uma porcentagem para o Colo-Colo fazer os escanteios, mas é probabilidade, não é magia, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma aposta no Colo-Colo para ele marcar 6 escanteios. De tudo que eu falei aqui, eu estou confiante que o Colo-Colo vai fazer aí os 6 escanteios, tá? Colo-Colo, mais de 5,5 escanteios, pagando 1,90. Eu vou utilizar duas apostas duas unidades nessa aposta e o carimbo aí que é a melhor aposta do dia, beleza? Qual é o risco? O risco é o Colo-Colo abrir o placar muito cedo, ali nos 10 primeiros minutos do jogo, e não conseguir marcar os escanteios. Só que tem um porém aí, tem um adendo. As equipes sul-americanas, elas não têm tendência de abrir o placar logo no primeiro tempo, ali do início do primeiro tempo. E mesmo o Colo-Colo abrindo o placar e até mesmo ganhando o HT, ele vai continuar marcando escanteio porque é uma característica do Colo-Colo. Então é esse o risco, tá? Se você me assistiu aqui até o momento, deixa o like aí, faz a inscrição se você não é inscrito, me acompanha aí no canal. E se você teve o green aí no Dresden, deixa aí nos comentários, e lá no Instagram e no Telegram eu vou deixar um bilhetinho da rodada aí para vocês no dia 10, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí e vamos para cima e aposte com responsabilidade, viu? Valeu!